Pois é, essa é a mentalidade do povo de Deus. A pessoa que se esforça, que trabalha, que tem o seu sustento baseado nessa profissão de cantor ou de pregador, não pode cobrar. Quem é que pode cobrar? Ah, o cantor de funk pode cobrar, o cantor de música sertaneja pode cobrar. Mas o povo de Deus, os artistas gospel, esse não pode cobrar. E quando você pergunta, baseado em quê, sempre vem com aquela velha resposta, né? De graça receber e de graça dai. Então, primeiro que o cantor evangélico não recebeu nada de graça, ele pagou por tudo, pela produção do CD, pela distribuição, pela divulgação, todo tipo de encargos. Ele pagou por tudo, ele não recebeu de graça. E segundo, que a Bíblia fala de graça recebeis, de graça dais, é as bênçãos, as orações, a cura. Isso é que está lá especificado para você dar de graça. O Evangelho, a salvação. Isso é de graça. Recebeu de graça passa para frente, de graça dá. Mas eu queria voltar num tema anterior. No vídeo anterior eu falei a respeito de músicos que são evangélicos já há algum tempo, ou recém-convertidos, não importa, que toca para o mundo. E emendar também já esse tema com outro tema, já no mesmo tema, né, dentro disso aí, com uma pessoa que andou perguntando se era pecado ela gostar de músicas do mundo. Quer dizer, são duas coisas interligadas uma com a outra. E eu aproveito para a gente poder então debater um pouquinho sobre isso. Irmãos, você que é músico e está tocando no mundo, se eu dizer para você que você está em pecado, eu estou mentindo. É a mesma coisa de eu falar que o crente não pode ser, por exemplo, um policial. Ou ele não pode ser um médico porque ele vai, com certeza, curar uma pessoa, um estuprador, um assassino. A mesma coisa de eu falar que você não pode ser dono de uma mercearia porque você vai vender, por exemplo, lá dentro cigarro, bebida. Ou mesmo assim vai vender alimento para uma pessoa que está em pecado. Quer dizer, isso aí é hipocrisia. Não é pecado. Claro que não. E a pessoa ouvir a músicas do mundo? É pecado? Também não. Claro que não. Eu seria um hipócrita também se eu dissesse que sim. Vamos citar alguns exemplos para você entender. O livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos em algumas Bíblias. Se você não conhece a Bíblia, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida da Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros e foi dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. E o Velho Testamento foi subdividido em outras partes. Para você entender, a primeira parte da Bíblia foi o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Aí tem também na Bíblia os livros históricos, que contam a história dos reis, dos juízes, crônicas e etc. e tal. Tem aí também os livros poéticos e os proféticos, sendo que os proféticos ainda é subdividido em duas categorias, dos profetas maiores e os profetas menores. Já o Novo Testamento é dividido entre os 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Ato dos Apóstolos, né, pós a Assunção de Cristo, as cartas, tanto as paulinas como também de outros apóstolos de Cristo, e por fim o livro das Revelações, também chamado de Apocalipse. Então, voltando ao Velho Testamento, existe lá um livro que está enquadrado dentro dos livros poéticos, que é o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos. E o que é esse livro? Esse livro nada mais é do que músicas românticas que foram feitas na época de Salomão, na época de Davi, dos reis.
músicas românticas, não são canções de adoração a Deus. Alguns teólogos, tentando tampar o sol com a peneira, diz que aquelas letras que estão ali, aquelas canções, melhor dizendo, na realidade são metáforas aluzentes, né, que fazem alusão à igreja. O noivo seria Cristo e a noiva seria a igreja. Isso aí é apenas mera, no meu ponto de vista, mera especulação. O que vale é o que está escrito ali para mim. E na realidade ali fala de músicas românticas que alguém criou para o seu amado ou para a sua amada. Evidentemente que você não vai usar aquelas músicas daquele tempo para hoje, né? Você não vai, por exemplo, comparar a sua amada como foi comparado na música lá em Cantares, onde ele fala que ela era tão formosa quanto as éguas do rei, né? Hoje essa linguagem já não vai dar muito certo para você hoje. Apenas uma brincadeira. Mas voltando, eu queria dizer então o seguinte, que naquele tempo já se fazia músicas românticas. E hoje? Hoje é a mesma coisa. Hoje tem músicas belíssimas aí. Tem músicas que foram feitas por pessoas que não são crentes, que inclusive queriam transformar em hino. Por exemplo, aquela música Passos na Areia, não sei se os irmãos lembram dela, do Duque Dalvan. Música bonita, linda, inspiradíssima. Também tem uma música do Léo Canhoto e Robertinho, escrita pelo Léo Canhoto, que o Léo Canhoto confessa que estava bebendo pinga debaixo de uma árvore quando ele escreveu essa música. Ele queria escrever a música para uma ex-namorada dele. Só que saiu aquela música, Último Julgamento, que é a música que fala assim, ó, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Lembra dessa música? Pois é, são músicas lindas. E tem outras músicas maravilhosas também que não são cristãs, que não são evangélicas, mas que não ofendem a Deus. São músicas bonitas. Agora, o que é pecado, então? O que é pecado na pessoa estar ouvindo ou tocando para o mundo? Vamos primeiro voltar ao músico. Não é pecado, mas eu vou apegar para você aquilo que Paulo diz, né? Que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Presta atenção nesse caso aqui. Você me vê pregando aqui agora. Você é músico, você que gosta de ouvir uma música do mundo, uma música secular. Você me vê pregando aqui ou em alguma igreja, em algum púlpito. Gosta da pregação ou não, não importa. Mas você me vê e no outro dia você me vê passando com o carro com som com a música sertaneja. Ou tocando uma rodinha de amigos cantando música do mundo. O que você vai pensar de mim? Aí entra aquele conceito, meu irmão, de multidão e de discípulos. Deus chamou todo mundo, Cristo chamou todo mundo para ser discípulo dele, não para ser multidão. Porém, alguns desejam permanecerem na multidão. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. E essa é uma delas. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que deixar de tocar, mas é o meu ganha-pão. Irmão, Deus não é mau a esse ponto. Porém, Ele testa a tua fé. Ele faz como, por exemplo, fez lá no Rio Jordão com Josué. Enquanto Josué não deu o primeiro passo para pisar na água do Jordão, o Rio Jordão não se abriu. Então, o que é que vale nesse caso aí? Se você tem dúvida, primeira questão aí que você tem que analisar. Se você já tem dúvida se o que você está fazendo é certo diante de Deus ou não, ou se aquilo já está te incomodando de alguma forma, é porque o Espírito Santo já está te incomodando para você sair dessa vida. Aí Deus faz um teste com você. Qual que é esse teste? Qual que é? A prova da sua fé. Ele até permite, como aconteceu já com alguns cantores, hoje os consagrados, cantores evangélicos que tocavam para o mundo, segundo o testemunho desse cantor, não vou citar o nome, essa pessoa chegou a passar quase que necessidade, mas Deus proveu e depois o honrou. Então você tem que dar o primeiro passo para a direção de Deus. Se o Espírito Santo já está te incomodando, é porque você deve sair desse ambiente. Voltando agora para a pessoa que gosta de ouvir música, inclusive teve uns dias para trás, eu peguei no Face uma pessoa falando justamente isso, que gostava de músicas seculares do mundo, se isso era pecado. Eu vou voltar a repetir, não é pecado, desde que essas músicas que você esteja
ouvindo, não sejam essas músicas pornográficas que estão tocando por aí. Desde que essa música não seja consagrada a um demônio. Tem música aí que são consagradas a outros deuses. Eu não preciso explicar aqui para não ofender a religião dos outros. Mas você sabe do que eu estou falando. Tem música que não tem nada disso. É simplesmente uma música romântica. Tem muita música bonita. É pecado você ouvir essas músicas românticas que não são consagradas e que não têm letras pornográficas? Não é pecado, mas aí eu volto àquilo que o próprio Paulo disse. Todas as coisas lhe são permitidas, ou seja, não é pecado, mas nem tudo lhe convém. O erro está em 2 pontos no meu ponto de vista, tanto para o que toca, como para aqueles que ouvem músicas do mundo. O primeiro, ele estar gostando de coisas que não são providas por Deus. Para mim já há algo errado aí. Não que seja pecado. Onde está o erro? Vou te explicar. Deus tem infinitas riquezas para te dar, para te entregar na tua mão, e você prefere as coisas do mundo. O que é de Deus não tem comparação. Por mais bonita e maravilhosa que essa música do mundo possa ser, ela não chega aos pés das coisas de Deus. Então, como é que você pode gostar de algo que é inferior ao que Deus pode te dar? Primeiro isso. Segundo, como eu já havia dito, passa uma pessoa te vendo na igreja, aí vê você ouvindo outro tipo de música. Alguns vão entender, outros não. Você vai escandalizar. E nós, diz a palavra de Deus, que nós temos que fugir da aparência do mal. Aquilo que é necessariamente, ou melhor, sabidamente, já consagrado ao mundo, abandone isso. Se você continua gostando das coisas do mundo, não só música, mas outras coisas também, é porque você ainda não foi liberto totalmente. Busque a libertação. Saia do meio da multidão e passe a ser discípulo de Cristo. Esse é o conselho que eu tenho para te dar. Como eu disse, não é pecado. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai chegar diante de você e perguntar para você, e aí, você vai me seguir ou você vai seguir o mundo? Essas duas coisas, água e óleo, não se mistura. O que é santo não se mistura com o que é profano, com o que é do mundo. O que não pode é isso. Agora, voltando para você, músico. Por que não me convém tocar para o mundo? Primeiro, por isso que eu te falei. A pessoa vê você dentro da igreja. A pessoa vê você dentro da igreja e depois te vê tocando no mundo. E aí? Tem coisas que realmente não dá para ser conciliado. Além disso, vem o ambiente. Como eu disse no vídeo passado, hoje as coisas estão muito interligadas. Está se aproximando muito do que já é nos Estados Unidos, onde emissoras seculares tocam qualquer tipo de música. Hoje no Brasil está começando a ser assim. Já há algum tempo já está sendo assim. Você vê um cantor evangélico sendo tocado numa emissora secular. Então, você tem que tomar cuidado, músico, com o ambiente que você vai ter que frequentar por conta dessa sua profissão. Aí eu te pergunto, compensa? Por exemplo, tem uma cantora que se diz evangélica que vai para cima de um trio elétrico com um shortinho curtinho cantar no carnaval. Carnaval, sabidamente, é consagrado a um demônio chamado Baco. É uma festa do diabo. E essa pessoa está tentando se misturar, dizendo que não tem nada a ver a profissão dela. Tem sim. Ela ainda, Deus já deu a oportunidade dela se decidir. E não é só essa cantora que eu estou falando que você está imaginando agora. Tem outras também. Tem outros que vão em programas seculares. O programa secular não vai lá, não chamou ela para dar o testemunho de vida dela e para evangelizar. Chamou lá, inclusive eu vi algumas entrevistas, chamou ela lá para mostrar a música dela que o pessoal está ouvindo, que é sucesso, e para falar da intimidade da pessoa. Ou seja, mais uma vez, idolatra a criatura e não o Criador. Então, resumindo tudo isso, para a gente encerrar, daqui a pouquinho eu quero estar orando para você, abençoando a tua vida, e quero também
no final, depois da oração, no finalzinho do vídeo, agradecer a você que está nos apoiando, tanto financeiramente, dando o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero consagrá-los, orar consagrando-os, e abençoando você que é dizimista e ofertante, independente se você está ou não nos abençoando financeiramente, tá? Mas resumindo a ópera, o bom para você é ser discípulo e não ser multidão. Firmar com Cristo, deixar as coisas do mundo de lado. Entendeu? Firma com Cristo, faz as coisas certinhas, ninguém vai te acusar, ninguém vai te condenar, no seu diabo, é claro. E evitar esses pratos que o inimigo tem para te dar. É isso que eu tenho para te dizer nesse vídeo. Finalizando a nossa pregação nesse tema tão difícil, né? Que já foi explicado, já foi bem ventilado no vídeo anterior, e mais agora um pouquinho encerrando esse vídeo. Então, meus amados, é isso que eu tinha para dizer para os irmãos sobre esse tema, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre os levitas e os cantores gospel. E aproveitei e coloquei um pouquinho também dos pregadores, que também se enquadra também naqueles que fazem a obra de Deus, inclusive como levita. É isso, obrigado pela sua companhia, e eu quero agora te convidar a orar comigo, a unir a tua fé comigo, para a gente orar, abençoar e determinar a vitória na tua vida, certo? Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e abre o teu coração nesse vídeo, nesse instante. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Senhor de minha vida, que eu amo, que eu adoro, em o nome do Senhor Jesus, eu venho nesse instante clamar por Ti e pedir, Senhor, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas. Meu amado Deus, nesse instante eu coloco cada um de nós que está nesse instante ouvindo essa pregação, essa oração, na Tua presença. E te peço, meu Deus, que o Senhor visite cada um que está nesse instante, ouvindo e orando comigo, unindo a Tua fé comigo. Pai amado, visita essa mulher que está nesse instante chorando por causa de um filho que saiu e não voltou ainda. Visita, Pai, essa pessoa que está no leito de hospital, que já foi desenganada pelos médicos, que já não tem mais esperança no seu Senhor. Em nome de Jesus, visita ele agora. Visita essa pessoa, meu Pai, que está nessas cracolândias da vida. Entregue ao vício. Entregue, Senhor, nas garras do inimigo. Tira ele, meu Pai, desse mal. Tira ele, meu Pai, das garras de Satanás. Visita esse casal que está pensando em se separar, que já está impossível conviver um com o outro. Pai, o Senhor é contra o divórcio. Em nome de Jesus, envia o Teu anjo agora e põe por terra essa obra maligna que o diabo tem feito contra esse casal, contra essa família. Visita essa criança, esse filho rebelde também, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo toque no coração dessa pessoa. Visita esse pai de família que está desempregado, que está desesperado sem saber o que vai fazer para colocar, Senhor, comida na mesa da Tua família. Senhor, visita cada um de nós que precisa de Ti, cada um mais do que o outro. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, nos dá sabedoria. Abre os nossos olhos da fé, em nome de Jesus. E nos abençoa, meu Pai. Derrama sobre nós o Teu bálsamo para curar. Derrama sobre nós a Tua unção para nos dar vitória, em nome de Jesus. Coloca nas nossas mãos, meu Deus, a Tua vitória, a Tua provisão, a Tua resposta, a Tua conquista, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro então, meu Pai, que todos nós já estamos abençoados, que todos nós já estamos, meu Pai, libertos, salvos, que todos nós já estamos, meu Deus, com as nossas vitórias na mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê nessa oração, diga agora graças a Deus e amém. Quero ainda orar por você. Primeiramente, te agradecer, meu amado, por você nos ter ajudado com a sua oferta, com o teu dízimo, você que está sem igreja e deseja
dizimar no nosso ministério, nos abençoando com a tua oferta, com o teu dízimo. Você pode entrar no blog, no meu blog. Lá tem todas as formas de você fazer a sua doação, o seu dízimo. Mas se você deseja, vai passar aqui embaixo, vai passar o número da minha conta corrente. Está no meu nome. Eu ainda não legalizei ainda a igreja. É uma igreja virtual, mas que já está precisando da tua ajuda. Se você deseja nos ajudar, se você deseja abençoar esse ministério, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Porém, eu digo o seguinte, se você tem a tua igreja, você deve dizimar na tua igreja. Se você tem a tua igreja, você deve ofertar na tua igreja. Mas se Deus tocou no teu coração nessa mensagem, eu te peço então que você nos ajude também com a tua oferta e com o teu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você é dizimista e quer dizimar no nosso ministério, eu te peço que você pegue o seu dízimo ou então levante a tua mão, que eu vou consagrar o dízimo e a oferta agora para o nosso ministério em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu venho nesse instante consagrar os dízimos e as ofertas para a tua casa. Em nome de Jesus, meu Pai, através desse ato de fé e de obediência, eu determino então que o Senhor já está abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre os teus dizimistas e sobre os teus ofertantes. Eu repreendo, Pai, através da obediência dos teus servos, eu repreendo o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor da vida financeira desse dizimista e desse ofertante. Abençoo, meu Pai, e consagro esse dízimo e essa oferta. E abençoo também os dizimistas e ofertantes que estão nesse instante fazendo isso, ofertando e dizimando na tua casa, na casa do tesouro, na tua obra, em nome de Jesus. Quero ainda, meu Pai, abençoar aquele que não vai dizimar e nem ofertar na nossa obra, mas é um dizimista e ofertante fiel na casa dele, ou seja, na igreja dele. Eu abençoo ele também. Abençoo todos aqueles, mesmo que não estão ofertando em lugar nenhum e nem dizimando. Eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha dar ainda mais para todos aqueles que estão nesse instante ouvindo, meu Pai, essa oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Meus amados, eu me despeço agora, desejando aos irmãos muitas bênçãos. Que o Senhor venha abençoar abundantemente a tua vida. Que o Senhor venha colocar na tua frente a porta que você está precisando, que você pediu para o Senhor, aberta. Porta do emprego, de um casamento, eu não sei, você que pediu. Eu abençoo, declaro bênção sobre a tua vida. Te convido a ouvir, a assistir o nosso próximo vídeo, nossa próxima mensagem. E te agradecendo por você estar conosco aqui mais uma vez. Meus amados, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?